Rodrigo Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber as notificações e que contribuam de alguma forma ou de outra para divulgar o nosso trabalho. O tema de hoje é que mais um episódio complica a vida do presidente Jair Bolsonaro. Ele confessou num depoimento que havia pego as gravações da portaria do condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, para evitar que o seu conteúdo fosse adulterado por outras fontes. Isso mostra que está aumentando as suspeitas do envolvimento de Jair Bolsonaro com o caso Marielle Franco, vereadora que foi assassinada em março de 2018, depois que saiu de uma reunião na Lapa e já estava indo embora na altura do bairro do Estácio, no centro-norte do Rio de Janeiro. No condomínio Vivendas da Barra, moram um dos suspeitos do assassinato, que é o PM aposentado e miliciano Rony Lessa, e que mora na casa 65, e poucos metros próximo está a casa 58, que é de Jair Bolsonaro. Aí há uma outra casa, não guardei o número exatamente, que também é de Bolsonaro, mas é de responsabilidade do filho Carlos, o Carluxo. Pois, dias atrás, um porteiro do condomínio, que é localizado na Barra da Tijuca, havia dito que um morador chamado Seu Jair, como ele se referiu, autorizou a entrada de outro suspeito, o ex-PM Elcio Queiroz, no condomínio. Supostamente, Elcio Queiroz iria falar com Rony Lessa e depois iria para a casa de Jair Bolsonaro. Nada está confirmado, mas as suspeitas são muitíssimo fortes. E em outras ocasiões, Jair Bolsonaro demonstrou ligação com os milicianos, inclusive com ele ou seus filhos, homenageando os membros das milícias. E aí, o fato do Bolsonaro ter pego essas gravações já complica ainda mais a situação. Os últimos dias foram uns dias muito difíceis para o Brasil e diante de um escândalo político muito grave. Entre o relato do porteiro e essa confissão de Jair Bolsonaro, ainda houve o caso do filho Eduardo Bolsonaro, o deputado federal, que também é militante de um movimento ultraconservador sediado nos Estados Unidos, falou que se no Brasil ocorrerem manifestações como as que houveram no Chile e no Equador, o Eduardo Bolsonaro lançaria um decreto nos moldes do antigo Ato Institucional número 5, que tornou a ditadura militar bem mais repressiva. Isso gerou uma repercussão negativa e Eduardo Bolsonaro teve que recuar, foi obrigado a recuar, a contragosto, mas foi obrigado a admitir que foi infeliz. Até porque ele já estava com medo de ter o mandato cassado, então ele teve que fazer esse recuo para tentar salvar sua pele.
E aí, no caso do Porteiro, falou-se que, também na imprensa, que houve uma perícia ali no condomínio Vivendas da Barra, mas uma perícia de apenas 2 horas, por decisão de um trio de procuradoras do Ministério Público do Rio de Janeiro. Só que uma delas foi revelada depois, ela era uma simpatizante de Jair Bolsonaro que fez campanha nas redes sociais em nome dele, o que fere gravemente o princípio de isenção que deveria ter os órgãos da justiça brasileira. Então, era uma perícia muito superficial, rápida demais, com apenas 2 horas, e que aparentemente foi feita para tentar desmentir a declaração do Porteiro. A princípio, quem autorizou a entrada de Elcio Queiroz no condomínio Vivendas da Barra não foi o Jair Bolsonaro, mas Rony Lessa. Só que há uma série de rumores que surgem ali, e Jair Bolsonaro complicou a sua situação quando falou que recolheu as gravações antes que alguém as adulterasse. Isso é uma atitude de alguém que possivelmente está com alguma situação estranha e que tem medo de que alguém pegue essas gravações e possa incriminá-lo. Claro, nada está certo, nada está provado, nada está ainda com alguma hipótese plausível, mas a presença de rumores e de suspeitas, ainda que dependam de uma grande investigação, já são suficientes para causar uma crise muito grave no governo Jair Bolsonaro e de deixar a opinião pública de maneira, uma sensação de muita apreensão. E aí o Brasil se torna numa situação muito frágil, porque, embora Jair Bolsonaro apareça apenas como um suspeito de envolvimento no assassinato, essa situação já causa um clima muito grave. Esse é suficiente para causar uma instabilidade política. Por quê? Mesmo que os rumores ainda dependam de investigação, eles já podem ser explorados para uma série de conflitos políticos. E aí mostra também que o quanto esse governo que foi eleito de maneira fraudulenta, de maneira completamente estranha, através do bombardeio de fake news nas redes sociais, nunca representou sequer uma coisa positiva para o país. O governo Bolsonaro nunca, em nenhum momento, demonstrou alguma possibilidade de esperança para o país. Foi um momento extremo desse golpe político que veio em 2016. E ainda que esse governo apresente situações tragicômicas, como recentemente houve uma declaração do secretário da Pesca dizendo que o peixe é inteligente e ele desvia o de óleo, ou então o próprio vídeo de Jair Bolsonaro comparando ele ao leão e o STF às hienas,
Esses episódios tragicômicos, na verdade, eles servem também como uma forma de distrair, entreter a população e desviar a opinião pública, enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, lança uma agenda retrógrada para a economia do país. Este mês já tem o pré-sal, tem também a reforma administrativa, que vai retirar a estabilidade dos servidores públicos e vai prolongar o estágio probatório, provavelmente para 10 anos. E aí, concluídos esses retrocessos, pode ser que conclua também essa etapa selvagem do golpe. Para depois vierem os bons mocinhos, né? Mas aí, isso é uma outra história no momento. Aparentemente, os bons moços do Renova BR estão ali, quietinhos, com o Luciano Huck na sua rotina pessoal, familiar, lá de Angélica, lá dos filhos, com seu programa de TV, com seus comerciais que aparecem na televisão, nas redes sociais, etc. Tudo, né? Levando uma vida normal como o famoso que ele sempre é e sempre foi. E aí, por enquanto, a agenda política agora está em torno de Jair Bolsonaro, que encontra-se agora num momento de crise extrema no seu governo. E, com surpreendente, no pior sentido do termo, estado de sonambulismo popular, principalmente com as pessoas que no sul e sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, e ainda por cima numa Niterói cada vez mais provincianizada, cada vez mais entregue ao atraso, de pessoas assim que depois de 2016, depois da queda de Dilma Rousseff, passaram a sentir sangue de barata, a ter um sangue de barata, né? A aceitar tudo que for de retrocesso, de catástrofe política e tudo mais, no máximo reclamando pelas costas. Nesse clima todo de passividade e até de uma preocupante despreocupação. E aí vemos agora mais um episódio de Jair Bolsonaro com essa confissão que pode ser um pano de fundo para coisas ainda piores, inclusive revelando que uma estranha animosidade que Jair Bolsonaro está tendo com o governador fluminense, Wilson Witzel, que, segundo Mônica Bergman, pode esconder coisas ainda mais graves que devem vir à tona a qualquer momento. Agora é esperar ver o circo do bolsonarismo pegar fogo.